Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Silva e estamos começando mais um projeto que já deu tudo certo. A gente vem fazendo isso todos os dias pela manhã e eu tenho aprendido muito com estas palavras do livro de Provérbios. Muitas coisas têm sido esclarecidas na minha mente, muitas confusões sociais têm sido dissipadas, digamos assim, porque as pessoas confundem provérbios com ditados populares. Ah, mas está na Bíblia. Aí você vai procurar na Bíblia aquilo que dizem e não encontram. Provérbios nada mais é do que, como o próprio livro diz, e essa Bíblia é uma Bíblia que já tem uns 20 anos, 21 anos, né? Ela diz o seguinte: Provérbios de Salomão, instrução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom senso, para os sábios ouvir e crescer em sabedoria ou entendimento, adquirir ou para crescer em sabedoria e o entendimento, adquirir sábios conselhos. Ou seja, é um livro de conselhos para mim, para você, para os filhos de Salomão, filho de Davi, que também serve para nossos dias. O livro de Provérbios não é só como é usado um ditado popular, não, são instruções. E vamos ver aqui a primeira instrução de Salomão, que encontra-se, né, em Provérbios 1, a partir do versículo 7, que tem por título: Não te deixes seduzir por pecadores. Que coisa maravilhosa, né? O próprio pai de Salomão, ele falou: olha, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos pecadores e nem se detém no caminho, na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. E aqui Salomão está dizendo basicamente a mesma coisa. Então aqui vamos iniciar dizendo: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Ou seja, em algumas traduções, o princípio da sabedoria, o temor. Mas o que é o temor? É ter medo? Ai, Deus é grande, Deus é soberano, Deus vai matar, Deus vai fazer isso, vai me colocar doença, vai castigar. Não, Deus não castiga. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Há consequência, aquilo que você planta, você colhe. Deus, ele deixou o livre-arbítrio. As consequências, você e nós, seres humanos, temos a tendência a colocar Deus como culpado. Né? A princípio, Deus me traz à memória a situação lá no Éden. Deus disse a Adão: coma de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, que isso é outro projeto que nós temos, né, de fofocas. A fofoqueira foi lá, a mulher, ao invés de estar trabalhando, ajudando o seu marido, foi passear e encontrou com a serpente e ficaram fofocando, conversando. E aí a serpente induziu ela a fazer aquilo que Deus disse para o homem não fazer. A fruta era atraente aos olhos e boa certamente para se alimentar, porque quem que não quer conhecer o bem e o mal, como hoje conhecemos? Mas antes ela conhecia só o bem. Mas ela não teve esse temor. E o temor nada é do que um sentimento profundo de respeito e obediência. Temor é diferente de ter medo. Temor é respeito. É profundo sentimento de respeito
Ou seja, se teu pai ou tua mãe ou teu patrão diz, olha, não faça isso, você não vai fazer por medo do que vai acontecer, ele vai te mandar embora ou ele vai cortar teu salário, não. É respeito, não, não vou fazer, senhor, e acabou. Então, temor é profundo respeito e obediência. Eva não obedeceu, obedeceu a serpente, fofocou com a serpente e daí levou o seu marido. E qual é a consequência disso? Quando Deus foi visitar o jardim, Adão e Eva, né, se esconderam porque perceberam já o mal, por terem adquirido ali o conhecimento através daquele fruto do bem e do mal. Viram que eles estavam nus, eles já estavam nus, mas não percebiam, não tinha malícia. E assim, sendo, eles adquiriram essa consciência de que estavam nus, tiveram medo. Aí sim não foi temor, foi medo, porque estavam nus, porque conheceram também o mal através da desobediência. E assim sendo, eles se esconderam. E aí vem aquela velha história, né? A culpa não foi minha, foi da serpente que me enganou. E aí Adão, não, a culpa também não foi minha, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ninguém assumiu a culpa e todos foram culpados. Nenhum teve respeito e nem obediência. Mas o princípio da sabedoria é o temor, é a obediência, é o respeito ao Senhor. Por isso, Salomão já começa aqui, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina. A doutrina é um conjunto de regras, né? De tua mãe. Ou seja, respeita tua mãe. O que tua mãe disser para fazer, faça. Se ela disser para não fazer, não faça. Respeita a doutrina, a instrução da tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias. O que é blandícias? Blandícias são comportamento ou palavras carinhosas, afetuosas, recomendações. Quando o inimigo vem, ele não vem, né, com truculência, não, ele vem só no sapatinho, como dizem, né, com palavras afetuosas. Olha, vamos fazer isso, vai ser legal, vai ser, né? Então, olha, filho meu, se os pecadores com palavras afetuosas te quiserem tentar, não consintas ou não permitas, foge deles. Isso acrescento, parafraseio eu, mas o texto diz, filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente. Traguemo-los vivo com a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte sobre nós. Teremos todos uma só bolsa, ou seja, o que eles ali adquirirem de roubo, eles vão dividir entre eles. Assim, entende-se ou subentende-se o texto. Filho meu, não te ponhas a caminho deles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Porque, na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes
armam ciladas contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Esse grande ensinamento desse pai para os seus filhos e para nós até hoje é essencial. Nós lemos vários livros e isso é maravilhoso. Mas quando eu comecei a ler e o Espírito Santo começou a me trazer entendimento, eu comecei a buscar também, a pesquisar, vi que Provérbios não é só um livro como ditado populares, não, é um livro de instrução de um pai. Podemos equivalê-lo a Deus para um filho que somos nós, para que nós não venhamos estar em pecado ou juntar-nos com pecadores. Fazer assim como Davi no Salmo 1, como já foi citado. Porque se você se junta, minha avó, para terminar, minha avó dizia o seguinte: quem se junta com porcos, come farelo. Quem anda com bandidos, com ladrões, se a polícia pegar, você pode até, mas são meus amigos, eu não roubo com eles. Como aqui também está escrito, olha o que a revelação, né? Eu tenho uma palavra para você. Não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente à roda dos escarnecedores. São os conselhos que Davi ouvia de seu pai. E essas instruções que levou Davi a ser o rei de Israel, né? Ele passou para Salomão. Na verdade, Salomão é filho de Davi. Então, ele aprendeu com seu pai. E ele passou para os seus filhos. Então, que nós venhamos a aprender todos esses ditados, ou melhor, provérbios. Há provérbios chineses, há provérbios, vários tipos de provérbios. Nós, como cristãos, como seguidores do Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Salomão, ao Deus de Davi, pai de Salomão, que deixou instrução, Davi deixou instrução, provérbios, instruções para Salomão. E Salomão deixou para os seus filhos e nos alcança até hoje. Leia o livro de Provérbios. Ore antes, peça a Deus sabedoria e entendimento, e você vai ver que vale a pena. E não vai mais cair em ciladas de pessoas que dizem, é ditado popular, é isso, é aquilo. Não. A Bíblia ensina de maneira diferente. Pode haver alguma semelhança, mas ditado popular é uma coisa, provérbios são outras. E o livro de Provérbios, ela encerra da melhor maneira possível. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela, a cobiça, prenderá a alma dos que a possuem. A minha alma está entregue a Deus. Mas os homens maus, os perversos, segundo Salomão, filho de Davi, que aprendeu com seu pai, a alma dos perversos está presa e o mal as possui. Está entregue ao mal. A quem você tem entregue as suas almas? A quem você tem dado ouvidos? Ao seu pai? À sua mãe? A palavra de Deus? Ou aos seus amigos? É isso o que Salomão nos traz neste primeiro capítulo. Então, que você medite neste dia, em nome de Jesus. Eu sou Luiz Silva, não sei se à tarde nós teremos o programa Tem uma Palavra para Você,
na Rádio Timóteo Gospel, mas se ligue na Rádio Timóteo Gospel, vá lá no Google, digite Rádio Timóteo Gospel e você será muito bem abençoado. Tenham todos um excelente dia e uma ótima meditação. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite e guarde ela no seu coração. E o melhor, pratique. Deus ama você. E eu quero terminar com uma frase dizendo o seguinte: amar a Deus é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Então, ame a Deus, mas demonstre isso cuidando de pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.